Querido povo de Deus, sejam bem-vindos ao Fé em Debate de hoje. É uma alegria tê-los conosco, uma alegria poder falar das coisas de Deus e oferecer subsídios para uma catequese permanente. Nós já estamos com Edmilson na linha. E a paz de Jesus e o amor de Maria. Seja bem-vindo, a paz de Jesus para você também. De onde você fala? É de Divinópolis, Minas Gerais. Pois não. A pergunta que eu faço é porque de vez em quando eu falto à missa aos domingos, né? Eu queria saber se faltar à missa aos domingos, se é pecado. Edmilson, faltar à missa aos domingos faz parte dos mandamentos da lei de Deus. Guardar domingos e festas. Alô? Estou escutando. Tudo que fere aos mandamentos da lei de Deus é um pecado. Então, esse é um princípio básico, porque muita gente agora está perdendo a noção do que realmente é o pecado. O bom conceito para chegar ao pecado são os 10 mandamentos. Agora, existe uma outra pergunta a ser feita. A razão pelo qual se perde a missa. Por exemplo, se é por motivo de doença, então é justificável. Se é de viagem, então a própria pessoa pode ter discernimento. Agora, se é preguiça, desleixo, então se trata de uma falta grave, que requer confissão antes da próxima comunhão. Entendeu? Tudo bem. E a missa no meio da semana não paga o domingo, não? Não, né? não paga o domingo. É a missa durante a semana, missa durante a semana. Jesus ressuscitou que dia da semana? Domingo, né? Pois bem. Que dia que é o dia do Senhor? Dominus. Domingo. Dominus, domingo. Dia do Senhor. Obrigado, é só essa minha dúvida. Fica com Deus. Deus o abençoe, Edmilson. Um grande abraço a Divinópolis, esse povo que me acompanha. Queridos filhos e filhas, perguntas que estão chegando e eu vou devagar. Padre, existem pessoas que parece que sugam a energia da gente. Tem alguma coisa? Não, tem algumas que quando encontro me deixam esgotada. Angelina de Umuarama. Angelina, realmente existem pessoas que têm uma carga negativa de pessimismo, estão mal resolvidas consigo, não estão no caminho da luz. Nosso Senhor Jesus Cristo foi claro, inclusive no Evangelho, quando diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E ele continua, que para mim é uma frase maravilhosa, que ele diz assim: os olhos são a porta do coração. Se teus olhos estão doentes, doente estará teu interior. Se teus olhos estão sadios, terá luz. Porém, se teus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Mateus capítulo 6, versículo 23. Assim, se a luz que está dentro de você for escuridão, como terrível é essa escuridão. Então, respondendo para você, de fato, existem pessoas que estão mal consigo mesma, com Deus, dentro de casa, e não tem jeito, isso passa para o outro. Então devemos evitar pessoas assim. Existem pessoas que sugam nossa energia, principalmente pessoas que mexem com o ocultismo, mas também pessoas que não precisa necessariamente ser que mexe com o ocultismo, pessoas que vivem na corrupção, pessoas que mentirosas. Isso traz na pessoa uma carga negativa. Não é só o ocultismo, não. Existem outras formas e fortíssimas de manifestação do mal. Corrupção, roubo, mentira. Então o que fazer? Evitar esse tipo de convívio. Sônia. Oi. Querida, você fala de onde? É Fazenda Rio Grande. Seja bem-vinda, Sônia. Pois não, qual a sua pergunta? Então, padre, eu queria saber, ontem eu estava assim em dúvida, eu com meu marido ainda, né? Assim, eu queria saber se quando a gente leva a criança assim para benzer, assim,
que é assim, benzer mesmo, sem cobrar essas coisas, né? Se é pecado, se é válido, assim. Sônia. Oi, Sônia. Oi. Você estava falando, por favor? Então, eu tenho um filho com 27 anos, né? Quando ele era bebê, ele teve um problema assim que o médico não dava solução. Daí eu levei... Não, peraí, deixa eu entender. Ah, você levou, tá, agora caiu. Então, eu levei ele para benzer numa mulher. Onde foi que ajudou? E eu tenho sempre essa dúvida, porque daí eu sou, assim, eu vou na igreja, eu nunca fui em outros lugares, nunca procurei nada, né? E foi só essa vez também. Então, eu tenho essa dúvida. Eu não sei se é válido, se pode, se não pode, né? Assim... Se não me falha a memória, no livro 10 Respostas que Vão Mudar Sua Vida, eu falo sobre esse assunto e eu respondo aqui. Aqui é impressionante porque existem dons e carismas. Sônia, existem pessoas católicas, apostólicas, romanas, de Deus, que Deus deu um dom, o dom da cura. Então, existem pessoas que com oração, na oração, fazem o bem. Nós usamos a palavra benzimento, que na verdade é uma oração de libertação, uma oração de cura. É o que meu marido falou ontem. Então nós geralmente usamos a palavra benzimento. Eu entendo benzimento de outra forma. Então, existem pessoas que têm esse dom e tem que ser cultivado, que não são pessoas ruins, não são pessoas que não fazem outra coisa senão rezar. Isso é um dom. É que existe quem se aproveita deste elemento para ganhar dinheiro. Então aí já não é de Deus. É verdade. Então é só ter esse discernimento. Então fique em paz. Se essa pessoa fez o bem, rezou, louvado seja Deus. O problema é quando a pessoa começa, olha, para mim resolver a tua vida, você vai ter que trazer tanto. Porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso... Então aí já complica, entendeu? Que Deus abençoe, querida. Deus a proteja. Karina. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Você fala de onde? Eu falo de Rondon. Rondon. Isso. Pois não, Karina. Padre, eu queria saber até que parte a hereditariedade ela afeta na nossa vida. Tipo, as coisas que os nossos antepassados fizeram, se, tipo, eu tenho que pagar por isso, se alguma coisa... O que vai acarretar na minha vida, sabe? Tá. Karina, você acredita na ressurreição? Acredito. Você acredita na reencarnação? Não, reencarnação não, na ressurreição. Tá bom. Eu vou responder para você, Karina. Veja, geneticamente nós sabemos que existe uma linha. Existe uma predisposição, um histórico genético. Sim. Concorda? Concordo. No ponto de vista da espiritualidade, ninguém tem que pagar pelos erros dos antepassados. Entendi. Ninguém tem que pagar. No entanto, nos influencia, mas não determina. E repito, não determina. Uma coisa é a palavra determinar, outra coisa é influenciar. Entendi. Eu diria assim, uma pessoa que vem de uma família onde houve muitos assassinatos, numa família onde houve muito aborto, abuso sexual, coisas desregradas. Não quer dizer que a pessoa pague, mas significa... Mas ela carrega. Carrega. De alguma forma carrega. Por quê? Porque isso fica. É uma bola de neve. É aí que entra o processo de cura, de libertação. Eu acredito nisso. Ô padre, e deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor assim, uma pessoa na minha família morre. Ela tem um espírito assim de inquietação. Esse espírito, na hora que a pessoa morre, que ela vai ela passa direto todo por um processo. Esse espírito sai dessa pessoa e pode ir para outra pessoa, alguma coisa desse tipo? Então, por isso que eu te perguntei. Você acredita na reencarnação? Não, reencarnação não, na ressurreição. Porque assim, eu não gosto muito dessas coisas de espiritismo. Só que eu percebo que alguém está te influenciando. Porque essas tuas perguntas é de quem está com um pezinho no espiritismo. Karina, a pessoa morre, ela vai para o juízo particular. Sim.
até esperar o juízo final. Aham. E Sabe por quê, padre? porque Eu o pergunto espírito, isso. porque o espírito não baixa no outro. Entendi. Não há incorporação. Morremos uma vez e vamos para junto de Deus. Sabe por quê? É que essa semana nós temos um grupo de oração, só que é católico, tudo certinho. E foi um senhor lá pedir oração para o nosso grupo e ele acabou falando isso, por isso que eu fiquei com o pé atrás, sabe? É uma pessoa equivocada. Ah, sim. Ela está errada. Entendi. Mesmo as pessoas que veem fantasmas, que veem espírito, é fruto do seu inconsciente, da sua própria mente. É uma projeção. Esse déjà vu, eu já estive aqui, essa ver dentro de casa assombração, Sim. de ver imagens, vultos. Eu estou tentando explicar isso, mas eu te garanto, não existe. Não, eu também acredito que não existe. É porque eu estava lá escutando o senhor falar e nisso eu fiquei com dúvida, né? Porque ele falava com tanta convicção. Às vezes as pessoas acham que têm a certeza, mas causam mais confusão. Por isso que em grupo de oração deveria se dar a palavra a quem realmente deve ter. Não é todo mundo, não. Que Deus abençoe, Karina, que Deus a proteja. Eu tenho recebido aqui, e vamos lá, pessoas que fazem a pergunta, acredito que seja o motivo do Gênesis. Bom dia, Padre, sua bênção. Gostaria de perguntar no Fé em Debate sobre as manifestações demoníacas. Quem nos faz a pergunta é Rafael Livoles, de Alcântara Cabral, do Rio de Janeiro, sobre manifestações demoníacas. O que de fato são? Possessões estariam dentro? O que nos faz vulneráveis a isso? Além disso, gostaria de saber como a igreja atua e encara essas questões hoje. Sei que a igreja no México é bem atuante nessa questão, tem um exorcista em cada diocese, mas gostaria de saber como um todo. Grande abraço, Rafael Livoles, de Alcântara Cabral, do Rio de Janeiro. Pois bem, veja, eu gostaria de começar com um princípio, e nós já temos consciência que o demônio existe. Inclusive, no Catecismo da Igreja Católica, eu quero citar no Catecismo alguns números que fazem muito bem você saber. Já vou citar. Os demônios podem atuar sobre as pessoas e de forma mais própria em 3 aspectos: tentação, obsessão, infestação e possessão. Repito, vamos distinguir em 4. Tentação. Primeiro, o demônio se manifesta na tentação. Segundo, em obsessão. Terceiro, em infestação. E quarto, possessão. Eu quero citar por hora esse texto do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, vou citar os números, 395. Existe a pergunta, eu preciso voltar à pergunta, como que se dá a manifestação do mal? Primeiro quero dizer que eu tenho evitado falar de coisas parecidas com essa e vou ser muito claro, objetivo. Por quê? Porque eu percebo que hoje o neopentecostalismo, eu não estou falando de religiões sérias, estou falando de uma teologia barata com um objetivo perigoso. Tudo é o capeta, tudo é o demônio, tudo é encosto. Como se a pessoa não tivesse liberdade nenhuma. Como se o ato redentor do Cristo na cruz tenha sido em vão. A percepção que eu tenho, e a grande crítica da igreja, eu digo como igreja, é exatamente essa. Quando você liga os canais, será que o capeta tem tanta força assim? Será que o demônio é tão poderoso que pode amarrar de tanta forma? E onde fica as responsabilidades? Eu agi assim porque o capeta me mandou. E Deus? Onde fica? E os anjos da guarda? E a força do bem? Por isso eu tenho evitado. Mas isso não significa que a igreja não se debruce sobre o tema.
Eu quero, e aqui catequistas, às vezes é importante você saber do catecismo da igreja. 391. Por trás da opção de desobediência, há uma voz sedutora que se opõe a Deus. Por inveja, os fez cair na morte. A Escritura, a tradição da igreja, vem neste ser um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo, Diabolum. Pois bem, eu quero que vocês prestem atenção agora. O poder de Satanás não é infinito. O poder de Satanás não é infinito. Satanás é apenas uma criatura poderosa. Por que Satanás é poderoso? Porque ele é um ser puro, um espírito. Ele era um anjo que desobedeceu e caiu. Perdeu tudo menos a inteligência angelical. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e contra o reino de Jesus Cristo, as suas ações causam graves danos, tanto no espírito, até na natureza física, no homem, na sociedade. Por que Deus permite a ação de Satanás, desse anjo decaído? É permitida para que nós saibamos agir no livre-arbítrio e livre e espontaneamente voltar a Deus. Em base a isso, são verdades importantes, se você prestou atenção. O demônio pode agir. E qual a maior ação do demônio? Na tentação. Jesus foi tentado. Nós somos tentados. O que é a tentação? O primeiro grau da atuação do inimigo. Ele insinua, ele propõe, até facilita a desordem pecaminosa. Ele nos estimula a ofender Deus. Ele nos tenta a sair da graça. Lembremos que, como seres humanos, nós somos livres da tentação. Nem toda a tentação é proposta de modo direto pelo diabo. Mas o diabo age na tentação pelos hábitos desregrados. O diabo age pelo ambiente. Ele nos tenta na cultura. Ele nos tenta no meio da política, na economia. Somente através da tentação, o diabo consegue o seu intento principal. Qual o maior desejo do diabo? Nos afastar de Deus. E onde ele age? Pela tentação. Uma segunda manifestação: obsessão. O que é obsessão diabólica? Já ouviu falar? Preste atenção. É o mesmo que obsessão doentia. Então preste atenção. Obsessão diabólica é o mesmo que obsessão doentia, que a psiquiatria estuda. Mas a causa dessa obsessão diabólica não é natural, é sobrenatural. O que é isso? Consiste em ideias fixas, pessoas que escutam vozes, visões. A pessoa é afligida, ela perde a paz,
chega a pensar que está louca. E pode agir como verdadeiro endemoniado, pois o diabo pode lhe sugerir isso na obsessão. Nesse caso de obsessão diabólica, as orações de libertação feitas por leigos têm grande efeito. Obsessão diabólica, obsessão doentia. Queridos filhos e filhas, hoje eu estou falando de um tema que eu não gosto. Volto a fazer a minha crítica. Devido à banalização e o uso indevido desse tema. Não significa que não exista Satanás ou diabo. No Gênesis, na tentação, no catecismo da igreja. Mas tudo, e será que ele é tão forte? Lembram um princípio, ele é criatura. Ele não é de poder infinito. Mas o que é uma infestação? O segundo grau da manifestação do demônio. A infestação, ela diz respeito não às pessoas, mas a objetos e locais. A infestação. A presença diabólica em determinados objetos e locais é atestada pela igreja nos exorcismos, feitos em diversos locais, e coisas contido, inclusive tem no ritual romano. Essa bênção de libertação da infestação, não em pessoas, mas em objetos. E aqui eu indico uma leitura para quem quer aprofundar. Antes que os demônios voltem, do Padre Quevedo. Antes que os demônios voltem, do Padre Quevedo. Eu li e recomendo. De um lado, existem pessoas que fazem um verdadeiro culto e dão poder ao diabo muito mais do que ele tem. Eu prefiro falar da graça, da misericórdia e do poder de Jesus. Não só fora da Igreja Católica, mas dentro da Igreja Católica. Pessoas desequilibradas, que não tem nada a ver com a renovação carismática. Eu os conheço bem. A renovação carismática católica é muito centrada. Tem uma teologia profunda e respeito muito. Mas existem pessoas que só sabem ver isso, fora e dentro. Estão precisando de uma conversão no Cristo Redentor. Pois bem, eu falava da infestação e quero terminar esse assunto ainda falando sobre possessão. E depois vou falar sobre exorcismo. Possessão. A possessão é uma forma raríssima de atuação diabólica. O que é uma possessão? Consiste no demônio se apossando do corpo e das faculdades racionais da pessoa, a fim de destruir nela a imagem de Deus. A possessão é um caso raríssimo. A maioria dizem possessão para aquilo que é um desequilíbrio. Quem tem o discernimento para dizer se a possessão é não ou não, só um sacerdote. Qualquer sacerdote. Fazer o exorcismo é diferente. Exorcismo é reservado a um padre e toda a diocese, não é só no México não, filho. Toda a diocese, o bispo nomeia oficialmente um exorcista. Eu quero dizer que nós estamos acostumados a ver filmes de exorcismo. E nós temos um padrão, eu diria uma psique coletiva, uma imagem coletiva de como o demônio age. Não necessariamente daquele jeito. Também. E não porque uma pessoa age daquele jeito que significa que é possessão. Porque existe um modo operante, como explicar? Um comportamento, os psiquiatras sabem do que eu estou falando. Um comportamento já pré-determinado, agindo assim, mostra o quê? Então, o inimigo se esconde. E eu volto a dizer, é preciso muita sensatez dos sacerdotes. E são. Segundo ponto,
E gosto muito desse argumento porque é muito válido. O diabo, Satanás, ele não gosta dessa possessão. Ué, padre, por quê? Gente, ele é inteligente. Eu já vi pessoa possessa. A pessoa, ela se descaracteriza. Ela fica realmente, ela mostra aquilo de mais horrendo que ela pode se tornar. O diabo não gosta de se mostrar assim. Por quê? Porque ele mostra o que ele faz na pior forma no ser humano. Então ele assusta. Então a possessão não é interessante para o diabo. Porque ele mostra o que ele é realmente. Eu quero lembrar que neste caso, a igreja recomenda o exorcismo. Não compete a um leigo fazer o exorcismo, e nem mesmo a qualquer padre se atreve a isso. É alguém que é reconhecido pelo bispo, pelo que nós chamamos o bispo local, ordinário do local, no bom sentido, do canônico da palavra. Eu quero lembrar que o exorcismo não é um ato mágico, muito menos um sacramento. É um sacramental. É reservado. E realmente é primeiro perscrutado, analisado. Quero lembrar que a renovação das promessas do batismo, seja onde é feito na Páscoa todo ano, é uma forma de exorcismo. Espero ter falado sobre o assunto a contento e creio que já foi o suficiente, até mais do que o necessário. Falemos da misericórdia, da graça e do poder do Senhor. Queridos filhos e filhas, a Bárbara de Maracanaú faz a pergunta sobre doação de órgãos. Se for doadora, e quando diz que na terra vou ter que me apresentar depois de morrer com o corpo, como é que ficam os órgãos? Bárbara, a igreja estimula a doação de órgãos. É um ato de vida, é um ato de caridade. Que vamos ressuscitar? Sim. Creio na ressurreição da carne. Talvez ali que você a creia, confunda. Mas quando ressuscitarmos, nós não precisaremos destes órgãos. Eu não vou precisar, nem você, do rim, do coração, do baço, do fígado, porque o nosso corpo será glorificado. Então, doar é um ato de caridade, de vida e de fé. E a igreja estimula esse ato como um ato de solidariedade. Vamos ressuscitar? Vamos. Num corpo que não precisará dos órgãos que dispomos hoje. A Clarice Bando da Silva, de Maringá, tem uma dúvida. Clarice Bando da Silva: é pecado batizar as crianças depois dos 8 anos? Clarice, não se trata de pecado. Se trata de você estar tão feliz com o seu batismo, tão comprometida com a igreja, que você quer que seu filho, sua filha, tenha as melhores coisas. O que um pai e uma mãe quer? Que tenha alimento suficiente, que cresça. Você fica preocupada se você for levar ao pediatra e perceber que teu filho e tua filha não está engordando bem, não está se desenvolvendo, não é isso? E na vida espiritual não deveria ser o mesmo? Não é uma questão de pecado, mas é uma questão de oferecer o melhor. Também não é aquela coisa que... é verdade que se não batizar antes de finados do próximo ano a pessoa vira lobisomem? Não se trata disso. Mas é uma questão de eu creio no poder de Jesus Cristo. É exatamente isso que eu falava, mais do que demologia. Eu creio no poder. E por isso quero que meu filho, minha filha, receba já no início da vida
essa graça santificante do batismo, porque o batismo é uma graça santificante. Os 3 atributos do batismo, nunca é demais lembrar: filiação divina, pertença à igreja e libertação do pecado original. Queridos filhos e filhas, eu vejo aqui uma filha de Deus de Dourados. Tenho intuição muito aguçada, diz essa filha de Deus. Isso é possível? Filha de Deus, uma pena que quando você ou alguém da tua família tem uma intuição aguçada, é visto como mediunidade. Na verdade, é um dom do Espírito Santo descrito em Coríntios. Aqui veio a pergunta da Renata Cardoso, de Recife. Padre, sua bênção. Gostaria de saber se pode haver problema de comprarmos móveis antigos, como camas, mesas de cabeceira, sem saber de quem era. Se pode haver influência do mal. Me disseram que não temos como benzer móveis de madeira. Obrigado. Renata, acredito que a sua pergunta veio porque eu falei sobre infestação. Filha, não tenha medo não. Se fosse assim, minha casa estava mal assombrada. Não tem problema. E digo para você, o fato de você benzer a casa, por isso que eu insisto, na primeira sexta-feira do mês, de você ter água benta e benzer a casa. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? O caso da infestação é um caso, além de raro, quem está com Deus não tem. O grande problema é quando a pessoa ela se sugestiona, ela dá brechas, frestas. Essa história, me disseram que não temos como benzer móveis de madeira, isso não existe. Tudo pode ser benzido. Tudo pode ser consagrado ao Senhor. Quando nós falamos, eu consagro meu lar ao Senhor, nós repelimos o mal. Mas repelimos o mal de nós mesmos e da nossa incredulidade. É bem verdade, e lendo os textos, alguém me perguntou se Judas foi possuído pelo demônio, porque o texto diz que naquele momento o demônio entrou no coração de Judas. Eu não diria que era uma possessão, se tratava de uma tentação. E Judas cedeu à tentação. E o inimigo realmente divide. Por isso que nós temos a vida sacramental. E aqui que eu quero fazer com que você reflita. Não há necessidade de procurar fora se temos tudo dentro da nossa igreja. Se você observar, a vida sacramental acompanha todo o nosso itinerário. Nascemos e somos batizados. A comunhão que nos acompanha todo dia. Filhos e filhas, uma comunhão bem feita afasta, desculpe minha palavra, por não quilômetros, por milhas e milhas, o demônio de nossa vida. A confissão. Se fôssemos mais disciplinados, escutássemos mais a voz da nossa consciência, não deixaríamos oportunidade do mal se manifestar em nós. A vida da confissão é um rechaçar o inimigo para muito longe. Confessar, comungar, casar na igreja. Por favor, não entenda errado o que eu estou dizendo. Mas não está certo se juntar. É uma fresta deixada. Por favor, não vão concluir errado. Eu apenas digo, é uma fresta. Filhos e filhas, a unção dos enfermos. E assim a vida sacramental é uma união que fazemos com Jesus. Jesus venceu o mal. Eu termino com a frase de Jesus que deve ser coragem. Não tenhais medo.
Eu venci o mundo. Coragem, não tenhais medo. Eu venci o mundo. E eu quero terminar o programa de hoje com arcanjos. Miguel, Gabriel, Rafael e principalmente Miguel. Esse arcanjo guerreiro, esse arcanjo de proteção, esse arcanjo de libertação. Vem, arcanjos do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.